Então, nisto da linguagem do corpo, São João Paulo II trata dois textos da Bíblia que fazem ver uma orientação que se culmina naquilo que antes falamos de ágape, que é o amor divino, é dizer, uma imitação do amor divino na autodoação. Então, esses dois textos são Cântico dos Cânticos e o livro de Tobias. Se vocês olham para o ritual do matrimônio, a maioria das leituras do Antigo Testamento selecionados para o ritual de matrimônio são de Cântico dos Cânticos e sobretudo de Tobias. Então, às vezes é engraçado porque parece incesto, não? Porque diz, minha irmã, vem comigo ao leito nupcial. Então, que é isso, não? Mas vejam, minha irmã, minha esposa, é que irmã significa que são iguais em humanidade. Esta expressão do Cântico dos Cânticos e também em Tobias demonstra que o amado reconhece que a sua amada partilha com ele a mesma humanidade. Chamando-lhe irmã, antes de lhe chamar esposa, o amado mostra que aquilo que o move não é a concupiscência, mas uma sincera autodoação. Irmã, como nós nos chamamos irmãos, nós não dizemos Pai, meu Pai que está nos céus, dizemos Pai nosso, ser nosso porque todos somos irmãos. Somos irmãos na humanidade, porque temos a mesma humanidade. Então vejam esse constante dar mais importância ao doar-me que ao receber. Lembrem os 3 níveis de amor. O segundo, que era o desejo, ela me faz bem, ela me faz bem. Eu quero ela para mim. Ainda é um pouco egocêntrico, que não é negativo, não? Claro que eu quero ela para mim e ela me quer para si. Mas o amor tem que ir além, tem que ir ao respeito, à procura do melhor. O amor é querer o melhor do outro. E às vezes, para ter o melhor do outro, se tem que sacrificar os bens pessoais. Jardim fechado, se usa minha esposa como um jardim fechado. Esta expressão dos cânticos indica que o amado reconhece a sua amada como senhora do seu próprio mistério. Por outras palavras, o amado vê e respeita a sua dignidade como uma pessoa inviolável e autodeterminante. A única forma de ele poder entrar nesse jardim é mediante o sim da amada, dado livremente. Se ele quisesse manipulá-la ou arrombar a porta, estaria a violar a sua integridade como pessoa. É respeito e deixar que a outra pessoa se abra e deixe entrar. É muito belo. Se tem perdido essa delicadeza no trato. Eu, desde a minha formação inicial, aprendi a tratar bem as pessoas, abrir a porta para uma mulher, a deixar o passo. Só que é perigoso também para o padre, porque as mulheres gostam disso. E dizem, o padre tem e meu namorado não tem. Então vira um pouco tentador. Mas é algo que se deve fazer, porque eu não faço isso porque quero me casar, entende? Eu faço isso para manifestar o respeito da dignidade de outrem, não? Das outras pessoas. Não é algo falso, fictício, não? Às vezes não se faz porque se acha que vai parecer algo fictício, não? Que não se faz mais. Mas é belo. Eu vejo um casal que vem ao seminário para a missa mais ou menos 3 vezes a semana, e sempre gosto de ver, porque quando eu chego ao refeitório, desde a janela do refeitório se vê o carro deles. Então eu vejo sempre que ele abre a porta para ela. Já tem como 20 anos de casados.
mas sempre com delicadeza ele abre. E é engraçado porque eu vejo que uma vez que ele fecha e ele está dando volta ao carro, ela faz assim e abre a porta para ele. Entende o conceito este? Não sei se tem visto um vídeo ou vários vídeos em YouTube que diz: o bem se espalha. Então, se vê uma pessoa que algo caiu e em vez de simplesmente caminhar, faz para ela. Vê que a porta vai fechar quando alguém está levando uma caixa e vai correndo e deixa aberta a porta. Então, essa pessoa agradece e já está atenta para fazer um bem a outra pessoa. E essa outra pessoa faz um bem a outra pessoa. É bem legal, não? Porque quando você ama, você incita a outra pessoa a amar também. Em latim se tinha um princípio filosófico que dizia: bonum diffusivum sui. O bem se difunde, se espalha por si mesma. Por si mesmo, o bem se espalha. Depois, prova de vida ou de morte. O casamento de Tobias e Sara indica que a união numa só carne conduz os esposos ao centro do grande combate entre bem e mal, porque parece que tudo é ruim, tudo vai mal no casamento de Tobias e Sara, mas eles sempre superam o mal com a oração, juntos, com o amor mútuo, com o respeito mútuo, com a fidelidade aos deveres. O amor, porém, está confiante da vitória e sente-se pronto a fazer tudo para que a vida conquiste a morte. E já passamos à última parte, que é uma reflexão, um comentário sobre a Humanae Vitae de Paulo VI. Lembrem que Paulo VI, o verão de 1968, o pior momento possível para escrever essa encíclica, porque era o início da revolução sexual. Imagine a fidelidade a Cristo do Papa, porque humanamente não deveria ter escrito. Humanamente falando, era o pior momento para essa encíclica. Humanamente ele não deveria, porque ele procurou um comitê de consulta a médicos, cientistas, estudiosos da problemática, mas só para que dessem um parecer. Em nenhum momento, porque alguns interpretam como que ele queria seguir o que diziam e ao final não aceitou. Desde o início se sabia que era só consultivo. Esse grupo falou que deveria dizer que se podem usar os anticoncepcionais, mas ele, em consciência, estudando, vendo o personalismo filosófico, o magistério, a Bíblia, escreveu dizendo que não se pode, e outras muitas coisas, evidentemente. Mas se trata principalmente do amor e a fecundidade, e um dos temas mais importantes é o que se chama paternidade responsável. Paternidade responsável. A paternidade responsável, na linguagem da igreja, a paternidade responsável é praticada por aqueles que decidem, com prudência e generosidade, ter uma grande família, ou por aqueles que, por uma razão grave e respeitando sempre a linguagem do corpo, é dizer, o método natural, tentam espaçar ou limitar os filhos. Então, que é uma possibilidade, é possível, só que em consciência tem que ser uma razão grave, e sempre respeitando a linguagem do corpo, é dizer, usando um método natural, não artificial. Tentam espaçar ou limitar os filhos. Então, razão grave, aí é onde está a formação da consciência. O que é uma razão grave? Eu não posso dizer para vocês quais são, porque isso depende da situação concreta de cada casal. Porque não é per se, veja, não é per se
o melhor ter uma grande família necessariamente. Mas se não se tem que ser por uma razão grave, não por qualquer razão, não por coisas superficiais. Vejam o que ele fala, vejam como a igreja é defensora da pessoa em toda a sua realidade, não só uma parte. O problema da regulação da natalidade. Humane Vitae, número 7. O problema da natalidade, como de resto qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica. À luz da visão integral do homem, que é o mesmo que a antropologia adequada, aquilo que é essencial ao ser humano, e da sua vocação, não só natural e terrena, que é casar e ter filhos, mas também a vocação sobrenatural e eterna. Então, não se pode deixar levar só por vistas parciais. Se tem que levar em conta a visão integral do homem e da sua vocação natural e sobrenatural. Por isso eu escrevi esse blog que era Regulação da Natalidade e Espiritualidade, principalmente baseado nesta frase. E outras frases de João Paulo II na Teologia do Corpo. Tem planejamento familiar natural. Refere-se aos métodos de planeamento familiar que se ajustam ao plano de Deus no que diz respeito à fertilidade e ao amor conjugal. Os métodos do planeamento familiar natural, desculpem aí, não devem ser confundidos com o mais antigo e muito menos fiável método do ritmo, porque de fato o método Billings integra vários métodos, não é só um. Tem um aspecto de ovulação, de temperatura, de ritmo, tudo. É mais integral, sim. Também, sim. Por quê? Porque o método Billings, ou método natural, quando está bem feito, não é só a mulher que tem que escutar, é o casal. E tem que aprender o autodomínio e sacrificar, mas também se conhecer melhor. O melhor desse método é o conhecimento de si e do cônjuge. Imagine você poder saber se você é fértil ou não, já só por sintonia corporal, porque você se conhece. Alguém mencionou aí algo que está acontecendo hoje, que muitas mulheres estão vendo a eficácia de saúde, porque não se fala na mídia de todos os efeitos colaterais dos anticoncepcionais artificiais, que de fato criam câncer de mama, outras situações, todo de psicológico até, ok? Só que as pessoas dando tanta importância ao fato que ajuda à saúde, não tiram a mentalidade anticoncepcional e usam este método também de modo anticoncepcional. Okay? Mas ao menos é um momento de transição. É impossível chegar do vício à virtude sem passar pela transição. Então já é positiva a transição, embora não é ainda o ideal. Quando devidamente utilizados, os métodos modernos de PFN, dizer paternidade, como é planejamento familiar natural, são 98, 99% eficazes em evitar a gravidez, ok? Mas não é isso importante, entende? Porque o método é para ter filhos, podendo ser usado por qualquer mulher que ela tenha ciclos regulares ou quer irregulares. Porque eu sei, muitas vezes eu faço a sugestão a um casal de usar o método Billings, o método natural, e imediatamente, porque já é clichê,
As respostas são: é difícil, não tenho tempo para aprender um método, meu esposo não quer. E outro é: tenho ciclo irregular. Mas já se tem chegado ao nível de também ajudar as pessoas que... Porque, como se sabe, quase nenhuma tem total regularidade do ciclo, não? Porque não depende só de algo mecânico. Se uma mulher está estressada, pode perder o período, entendeu? É muito delicado, é algo que depende de um monte de fatores. E que problema, outra mentalidade, oh, que horrível, os dias horríveis. E não pensar que está passando por isso pela maravilha da maternidade possível. Mas não vou tirar os aspectos que de fato não, porque também hoje se tem vídeos de YouTube criando a simulação do que se sente no período para homens, não? Colocar um tipo de eletrodes para que tenham uma simulação do que sente uma mulher quando está passando. E a mulher aí, já vê. Importância do autodomínio, essa palavra é essencial. Sem isso não se consegue superar a concupiscência. Nem pensem em superar a concupiscência se não estão dispostos a praticar o autodomínio. Uma prática honesta da regulação da natalidade exige, acima de tudo, que os esposos adquiram sólidas convicções acerca dos valores da vida e da família e que tendam a alcançar um perfeito domínio de si mesmos. O domínio do instinto mediante a razão e a vontade livre impõe indubitavelmente uma ascese para que as manifestações afetivas da vida conjugal sejam conformes com a ordem reta e, em particular, concretiza-se essa ascese na observância da continência periódica. Se você não quer ter filhos no sistema natural, você vai ter que aprender a ter continência periódica, é dizer, não ter relações nos momentos férteis. E não só nos momentos férteis, porque em diversos momentos, porque se pode engravidar, embora não, porque o esperma pode ficar um dia, etc., e estar aí no momento que está fértil. Mas isso já toca a quem é especialista no método Billings explicar. Mas esta disciplina própria da pureza dos esposos, longe de ser nociva ao amor conjugal, confere-lhe, pelo contrário, um valor humano bem mais elevado. O casal tem que aprender a passar tempo juntos, a falar, a renovar o amor, a resgatar coisas que se fazia antes. Você antes me trazia flores, depois do trabalho que aconteceu. E o cara faz assim, não? O bolso que já não tem dinheirinho. Coisa está dura, não? É, exato, também. É dizer, não se tem que voltar ao passado, se tem que viver de outro jeito, elevar, ter detalhes, crescer no amor. O que acontece? Vocês têm experiência que às vezes a pessoa que mais se maltrata é a pessoa que mais nos ama. Não só no casamento, também na família. Xingo meu irmão, minha mãe e tal. Por quê? Porque sei como me amam, vão me aceitar apesar disso. Mas isso no matrimônio corre o risco de matar o amor. O amor tem que se alimentar, renovar, aprofundar. Nunca se termina, nunca se chega a um ponto que diz, já cheguei ao máximo amor por ti. É a mesma cita que de Humanevite 21, requer um esforço contínuo, mas graças a seu benéfico influxo, os cônjuges desenvolvem integralmente a sua personalidade, enriquecendo-se de valores espirituais. Ela acarreta à vida familiar frutos de serenidade e de paz,
e facilita a solução de outros problemas. Favorece as atenções dos cônjuges um para com o outro, ajuda-os a extirpar o egoísmo, inimigo do verdadeiro amor, e enraiza-os no seu sentido de responsabilidade, no cumprimento de seus deveres. Além disso, os pais adquirem com ela a capacidade de uma influência mais profunda e eficaz para educarem os filhos. As crianças e a juventude crescem numa estima exata dos valores humanos e num desenvolvimento sereno e harmônico das suas faculdades espirituais e sensitivas. Estamos num período histórico que não se vive o matrimônio, nem a vida familiar, nem a educação dos filhos do melhor modo possível. O melhor ministério que se pode realizar hoje é formar casais para se casarem bem, para entenderem o que é o verdadeiro matrimônio, o que implica educar os filhos. Meus pais podem ter imperfeições que os que têm, e têm de fato, mas eu agradecerei com toda a minha vida sempre meus pais, porque aos 8 anos eu já estava catequizado. Quando recebia a catequese na escola, dizia, isso já me ensinou meu pai. Tanto que eu critiquei o livro aos 8 anos, eu e outros amigos que queríamos já ser coroinhas. Tínhamos que esperar até os 10 anos, tínhamos 8 e insistimos tanto que o padre teve que criar pré-coroinhas. E depois foi mal porque tanta insistência, mas não me preocupei de aprender como ser coroinha. Então a primeira missa foi um desastre, terminei chorando e tudo. Então, eu e meus amigos criticávamos o livro de texto porque não víamos a palavra pecado. Parecia um Jesus hippie, não aí de comunhão, a ferrar, agarrar as mãos e já não se fala nem do diabo, nem de pecado. Eu levei, pai, isto é o lixo que temos na escola. Mas eles me ensinaram com simplicidade, claro, eram do movimento Cursilhos de Cristiandade, então estavam empolgados com a própria fé, a doutrina, então davam isso aos filhos. Também os casais têm que viver a castidade, virtude que orienta o desejo sexual para o valor supremo da pessoa e para a verdade do amor de autodoação. A castidade é uma virtude que não é só temperância, é dizer, não é só se dominar na paixão sexual, é procurar amar mais, e se vive olhando para o céu, entende? Se vocês veem o que vimos no estado glorioso, que no céu não se casam, etc., e todo será comunhão, se entende melhor esse capítulo 3 da primeira carta de São João, que diz: quanto é o amor de Deus para conosco, que somos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Mas o que seremos ainda não experimentamos. Mas quando estivermos aí, o veremos face a face. E depois diz que quem tem esta esperança se purifica como ele é puro. No latim se usa castificat-se. Castificat significa se faz casto, como casto é Jesus. Que bom. Então, vai continuar fazendo isso, não?
Já está, sim. É que empurrei para trás, sim. Quase cai. Então, lembra que falamos que Cristo, pela redenção, tirou o obstáculo do pecado, que não nos permitia chegar a Deus. Mas mais que Deus, tem que pensar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são a comunhão perfeita. Então, nós estamos chamados, qual é a diferença entre o matrimônio, o casal e o célibe? Ok? Então, vejam que os dois, marido e mulher, masculino e feminino, os dois serão um. O célibe é um só. Então o célibe procura ir diretamente à comunhão com Deus, sem o casamento, sem far-se uma só carne com outra, com uma mulher, por exemplo. Aqui, porque alguns não entendem porque se diz que o celibato é mais nobre que o matrimônio, mas não é nobre no sentido de melhor. É nobre porque vai, por assim dizer, diretamente ao fim, que é o mesmo fim de todos. Porque também o matrimônio pode levar imediatamente a isso outras pessoas, praticar uma paternidade e maternidade espiritual, mas não é obrigatório. Podem ou não podem. O célibe tem que ir a Deus, por compromisso público. Então, o célibe tenta ir diretamente a esta comunhão e levar as pessoas, mas com um amor não exclusivo. E aqui só pode ser um amor exclusivo, porque no momento que eu quero unir-me a outra pessoa, já quebrei a lei de Deus. Então este amor necessariamente é exclusivo dos cônjuges. Então, porque os dois se fazem um, este um que são dois feitos um, também tem que chegar à comunhão. Então, ao final, todos têm que chegar aí. Um sem o matrimônio, o outro com e graças ao matrimônio. Por isso, agora vamos falar de espiritualidade conjugal, que é pouco falado isto. O casal tem que rezar juntos, como Tobias e Sara. Tem que ir a missas juntos. Tem que praticar atos de piedade juntos. Tem que falar de Deus um para o outro. Tem que se melhorar com a ajuda do outro, o apoio do outro. Vamos lá, vamos superar o pecado. Você neste campo, eu no meu campo que tenho o meu problema. Vamos lá. É belíssimo ver um casal que juntos querem chegar a Deus. Por isso eu falei que tenham cuidado antes de casar, para quem não está casado, de não ter diversidades de valores, porque um vai ir por acá e outro vai ir por acá, e vai ser difícil entender como são um. Porque a unidade não é de ser. Você não vira um ser único. Continuam sendo duas pessoas. É união moral. União moral, que os dois querem as mesmas coisas. Lembrem que falei dessa definição do amor? Quando duas pessoas querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Espiritualidade conjugal. Vida segundo o Espírito aplicada à vida conjugal implica a abertura do corpo dos esposos e daquela uma só carne, aqui, uma só carne em que eles se tornam a presença e permanência do Espírito Santo, Senhor e dador de vida. Como a contracepção indica um encerramento ao Senhor e dador de vida, a prática e a mentalidade contraceptiva são, em certo sentido, a antítese de uma verdadeira espiritualidade conjugal.
Por isso também escrevi esse artigo que é regulação da natalidade e espiritualidade. A anticoncepção te faz mais de Deus? Te faz mais santo? Não. Na catequese 132, a penúltima catequese, no número 2, diz o seguinte, falando do dom, do respeito por aquilo que é obra de Deus, unida ao amor e à castidade, o dom do respeito pela obra de Deus, ajuda a identificar no conjunto da convivência conjugal esse ato no qual, ao menos potencialmente, o significado nupcial do corpo, o significado esponsal do corpo, se une com o significado procriador. Orienta a compreender entre as possíveis manifestações de afeto o significado singular, aliás excepcional, desse ato. Sua dignidade e a grave responsabilidade consequente conectado a ele. Portanto, a antítese da espiritualidade conjugal está constituída de algum modo pelo fato subjetivo, pela falta subjetiva de tal compreensão, relacionado com práticas e mentalidade anticonceptivas. O mal do ato contraceptivo. No 123:7, na linguagem do corpo, o ato conjugal significa, quer dizer algo, exprime algo, não apenas o amor, mas também a fecundidade potencial. Vejam que potencial não significa que vai se atualizar. E por isso não pode ser privado de seu pleno e adequado significado mediante intervenções artificiais. Continua sublinhando que separar artificialmente os significados unitivo e procriativo do ato conjugal é violar a ordem da comunhão conjugal e a comunhão que se enraiza mesmo na ordem da pessoa. Esta violação que constitui um mal essencial do ato contraceptivo. A contracepção implica colocar a tecnologia por acima da lei de Deus e alienar o corpo humano da pessoa humana. Como católicos estamos chamados a pôr Deus no primeiro lugar na nossa vida e glorificar Ele nos nossos corpos. O que significa isto? Você é Deus? Deus é Deus. Então, nós não podemos usurpar o lugar de Deus. Deus criou a nossa natureza com todo o que implica. Colocar-se no lugar de Deus é idolatria, é pecado. Eu uma vez dei uma palestra sobre anticoncepcionais, laqueadura, se diz, laqueadura, e outras coisas, não? Mas eu não comecei com isso. Todos esperavam que eu chegasse aí e falasse disso diretamente. Comecei falando de Deus, quem é Deus, e se Ele é Deus, sabe mais do que nós, e é o dono da nossa natureza. Mexer, que nós procuremos mexer com a nossa própria natureza, é tomar o lugar de Deus. Então, quando eu falei que não se deve tomar o lugar de Deus, todos aceitaram, é verdade, porque eram todos católicos. É verdade, é verdade. Eu tinha ao meu lado uma menina que gostava muito da sua família, falava muito com ela ia à missa. Quando estava grávida, eu dava comunhão, eu dava bênção no bebê, aí dentro ainda da mãe. E ela com um sorriso de orelha a orelha, claro, porque o padre está preocupado do seu bebê. Mas já eram dois e o último esse nasceu um pouco com um problema do lábio, etc. Então tinha medo de ter mais e pensou em fazer laqueadura. Só que fez algo ruim, sentou ao meu lado, não nessa palestra. Então, quando eu falei que não se pode tomar o lugar de Deus e que fazer laqueadura era tomar o lugar de Deus, porque a gente ia dispor da sua própria natureza sem Deus, ela foi embora, foi ao banheiro, começou a chorar. E eu aí estava um pouco com remorso de consciência, porque talvez, não?
Mas depois ela escutei que decidiu não fazer a laqueadura, não? Porque eu não digo você deve ou não deve fazer. Eu tive outro caso que me chamaram e parecia que o diabo não queria que eu chegasse. O carro quebrou, eu fui ao endereço errado, caminhei 1 hora para chegar ao hospital, mas finalmente cheguei, porque me tinham ligado para falar com uma mulher que tinha câncer, mas estava grávida. Então eu falei, você com total tranquilidade de consciência, pode tentar de curar o câncer, mas vai ter o efeito de possível aborto, ou você pode não ter isso e salvar a vida do bebê. Primeiro, porque às vezes também tem as pessoas muito simples na fé, não sabem as distinções filosóficas de valores, de princípios, então acham que é pecado, que não é pecado, é legítimo querer se curar de uma doença, embora que tenha um efeito colateral que não deve ser buscado intencionalmente, que pode ser a morte do bebê. Mas se eu fiz esta pergunta a ela, você que sente como mãe? Respondeu, salvar a vida do bebê. Eu dei uma benção nela, dei a unção, porque não sabia se ia viver ou não, e fui, e já não, eu não soube nada dela. 2 anos depois, a pessoa que me tinha ligado para ir me fala, ela viveu 2 anos e teve o bebê, não quis tomar a quimioterapia, teve o bebê, e viveu outros 2 anos, teve a possibilidade de estar com o bebê 2 anos, mas depois faleceu, não? Mas foi ela, eu não decidi por ela, eu só coloquei os princípios. A pessoa é livre, tem que escolher. Então, isto de tecnologia, que acontece? Hoje se pensa que porque a tecnologia facilita fazer algo que já é lícito fazer. Eu não tenho filhos porque eu posso fazer isso tecnologicamente. Eu posso ter um filho, embora não possa ter filhos, com fertilização in vitro ou outras coisas. Isso é usar a tecnologia para tomar o lugar de Deus. Então o que acontece é que se tem uma esperança, como se a tecnologia permite, eu faço. Mas a gente se pergunta, se a tecnologia levou a ter uma bomba de hidrogênio, se pode usar para terminar com um povo inteiro, uma nação inteira. Veja no Japão o que fez Estados Unidos com o Japão, jogando 2 bombas, e pior foi que foi nos lugares mais católicos do Japão, Nagasaki e Hiroshima. Então, não porque a tecnologia permite fazer coisas que já podemos fazer essas coisas, temos que ter um critério ético de procurar o bem e o mal, entender que é bom e que é mal, e não separar o corpo humano da pessoa humana como se fosse um material à minha disposição. A análise dos aspectos personalísticos da doutrina contida neste documento de Humanae Vitae tem um significado existencial para estabelecer em que consiste o verdadeiro progresso. Está falando João Paulo II da encíclica Humanae Vitae. Isto é, o desenvolvimento do homem existe de fato em toda a civilização contemporânea, especialmente na civilização ocidental, uma oculta e ao mesmo tempo bastante explícita tendência a medir este progresso com a medida das coisas, isto é, dos bens materiais, como se tendo bens, você é melhor. Eu lembro em Itália, não? Pessoas que tinham os filhos em escola privada, que custava muito, e pediam desconto na matrícula, mas tinham 2 carros. Vejam como o importante era aparecer, não ser. Aparecer. 2 carros como se fossem ricos, e depois chorando aí na escola para diminuir a matrícula. A análise dos aspectos personalísticos da doutrina da Igreja contida na encíclica de Paulo VI põe em evidência um apelo resoluto a medir o progresso do homem
com a medida da pessoa, ou seja, daquilo que é um bem do homem como homem, que corresponde à sua essencial dignidade. Vejam que às vezes temos progresso tecnológico e desumanizamos as pessoas. Eu sou ainda de uma geração que pode entender as mudanças. Os mais novos são da geração do update, não? O update é quase a mesma coisa, um pouco melhor, não? A nova versão. Então, se passa do iPhone 4 ao iPhone 5, qual é a grande diferença? Uma possibilidade que não tinha anterior, mas basicamente é a mesma coisa. Mas nós sabemos, os ao menos que são dos anos 70, 80, que usaram ainda uma máquina de escrever, não? Aí uns dedos escrevendo uma carta e finalmente saiu uma bolinha que ia automaticamente mudando letra, colocando no papel. E depois chegou uma memória, uma máquina de escrever com uma memória de 2 linhas. Você escrevia, revisava se estava bem, pulsava um botão e já escrevia 2 linhas. E você voltava a escrever as seguintes. E agora estamos com... já só pensar e já estamos escrevendo algo quase, não? Imagine dentro de 20 anos. As crianças de 4 anos usam melhor o celular que alguns adultos, os seus pais. Eu já vi uma mãe, onde está essa coisa? Tá? E o bebê de 4 anos, a criança de 4 anos faz... Bum. Outra de 2 anos, de 1 ano até que já abre YouTube para ver o vídeo que gosta. Ok, então, isso não é problemática, não tem problema em melhorar a tecnologia, mas não pode ser causa de desumanização. Eu lembro que eu tinha uma lista de contatos de pessoas de outros países só porque viajava. Quando eu viajava um país, conhecia 3 pessoas no avião. Você entra no avião agora, eu quando vou aos Estados Unidos, posso dormir porque me deixam as 2 livres, não? Porque o avião não enche e as pessoas duvidam se sentar com um padre ou não. Então vão buscando outro lugar e me deixam as 2 livres, não? Mas agora você entra num avião, vai falar algo, alguém está com os fones ou aí no... Oi, como você está? Bem. Onde está a humanização de enriquecimento recíproco das pessoas, saber de uma cultura diversa, etc. Já é impossibilitado. Todos na mesa já nem se falam. Tem um monte de paródias disso que está acontecendo. Okay? Não digo que má em si a tecnologia é boa, porque facilita muitas funções no trabalho, etc, etc. Mas vira excessivo e desumaniza, pode desumanizar. A análise dos aspectos personalísticos leva à convicção de que a encíclica apresenta como problema fundamental o ponto de vista do autêntico desenvolvimento do homem. Tal desenvolvimento mede-se de fato com a barema da ética e não só da técnica. E já. Então, alguma pergunta? Quanto tempo tenho? 5 minutos? Isso. Iavé, quando eu estava conversando com Moisés, né, porque Moisés ficou curioso com aquela sarça ardente que não se consumia, né? Ele disse, eu sou aquele que é. Ele não disse, eu tenho aquilo que tenho. Eu ser por acima do ter, não? De nada importa ter se eu não sou melhor, uma pessoa melhor se não busco ser melhor. Então, agora vou falar assim do coração. Tudo isto não é algo que se pode aplicar imediatamente, entende? A razão de dar isto não é para que você amanhã coloque já tudo em prática, senão para abrir horizontes que talvez não tinham antes. Deus não é irrealista. Deus sabe que nós sofremos, que isto é difícil, que a concupiscência nos esmaga muitas vezes. Mas o que Ele sabe é que Ele nos ama e deveríamos valorizar esse amor e confiar nele.
Tem pessoas que acham que jamais vão superar o pecado. Quantos de vocês pensam que podem ser santos? A santidade não é algo especial de fenômenos místicos. Teresa de Ávila odiava o fenômeno místico. Xingava a Deus, dizia, porque ela elevava, caía depois, quando terminava o fenômeno, bum, caía nos joelhos e ela aí, por que você me faz isso? Me deixa em paz. Melhor lavar as panelas e dizer que eu te vejo nas panelas no meu trabalho. Você deixa isso com as coisas. Porque alguns acham que por ter fenômeno já são místicos, e não é verdade, é uma prova de Deus. Porque o santo tem que se desapegar dos fenômenos místicos, porque os fenômenos não são Deus. Então tem que ir além dos fenômenos para só buscar Deus. Então, eu só digo, amem Jesus com todo o coração. E vejam Jesus no cônjuge, no namorado, na noiva, etc. E quando se sentem impulsionados a fazer o que não se deve fazer, se confessam e continuam de novo. Todos somos pecadores, o padre tem que se confessar também. Não é fácil. Por isso. Então, rezemos uns pelos outros. Saibam que se querem entrar em contato, ou deixo o meu contato, vocês falam com o Marcelo e Viviane e vemos, ok? Eu estou disposto, mas tem que ver o calendário, não tem que ser uma data que eu posso, porque tenho muitas coisas. Estou começando um instituto no seminário e sou conselheiro da minha congregação, talvez vou ter que ir a Roma, um capítulo e tal. Então, eu não gosto disso, mas fazer o quê, não? Mas saibam que também pode ser simplesmente, se vocês têm uma dúvida, estou disposto por Skype, ou por e-mail, WhatsApp, a responder a perguntas, dúvidas, ou simplesmente a falar, apoio, etc. Ok? Mas saibam que vou rezar por vocês e também peço as suas orações. Muito obrigado, porque vi muito interesse e muito feedback, ao menos enquanto como que provocação interna, pensar, dar voltas a estas coisas, estes conceitos. Então, o mais importante é o amor. Termino como comecei, com essa cita de João Paulo II. O ser humano não pode viver sem amor. Se não tem amor na sua vida, a sua vida carece de sentido. Bem, então terminamos com uma oração. Você tinha uma pergunta? Bem, então rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter nos dado esta oportunidade para refletir em coisas tão profundas, para entender que vós quereis para nós o verdadeiro amor, a felicidade plena que vai se dar no nosso encontro com vós, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a comunhão com os santos e todos nós. Concedei-nos a graça de viver já aqui na terra uma verdadeira comunhão de fraternidade e amor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Família, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.